Oi, boa tarde, boa tarde a todos. Boa Ô, tarde, boa tarde, tudo bem, Érica? tudo ótimo e com você? Tudo bom, graças a Deus. Ai, que bom, que bom. Vamos esperar só um pouquinho, coisa de segundos, para a gente Tá começar, por joia? enquanto que o pessoal vai chegando, tá bom? Tá ok. Tá bom. Oi, gente, boa tarde, Pri, boa tarde todo mundo. Só que é só segundos, é segundos mesmo, tá? Não passa muito. Vai salvar a live, Érica? Vamos, vamos. Agora nós Ah, aprendemos beleza. a salvar e colocar no YouTube. Olha que Ah, que chique. legal. Vocês estão Eu chique vou te mesmo. ensinar também a fazer pra você Ah, fazer. Muito eu legal. quero saber. É bacana, é bacana. Estamos Ah, aprendendo, né? é isso aí. Então pronto, eu acho que já a gente já pode começar, né? Que as pessoas Pode, vão pode. chegando aí e nós temos tempo, né? Então É. vamos começar. Ó, primeiro, Natália, eu quero agradecer, né? Este momento seu que você disponibilizou para estar mostrando, né? Falando um pouco sobre esse tema importante, né? A alimentação, que nós estamos muito, muito, muito curiosos. Eu tô assim, tô louca para saber um tanto de coisa. Pode metralhar a pergunta aí. Vamos ver se eu vou Não, dar conta de responder, né? É. e tem pergunta, viu? É. Tem bastante. Primeiro, eu quero que você se apresente, né, para o pessoal. Pode se Ah, apresentar, fica à vontade. tá joia. Boa tarde, gente. Meu nome é Natália Silúzio. Eu sou nutricionista clínica. Eu trabalho principalmente com emagrecimento, qualidade de vida, né? E estou aí nessa missão de fazer as pessoas cuidarem da saúde, de motivar, né? Ajudar. Exatamente. E é um trabalho bem delicado, né, Natália? É, mexer com a alimentação é complicado. Mexe com os sentimentos. Porque a Não, alimentação, ela tem aquela questão assim, eu como isso porque eu sempre comi, minha mãe me ensinou, minha avó fazia, não tem isso. tem os apegos. A gente tem vários apegos com a comida, não só psicológico, né? Mas quimicamente alguns alimentos eles causam dependência na gente. Então, trigo, laticínio. Não é à toa que é tão gostoso, né? Nossa, tá dando uma luz aqui agora. O sol saiu. Bateu! É. Mas tá ótimo então. Então, ó, vou falar um pouquinho do Supera para quem não conhece, né? O Supera é uma escola de ginástica para o cérebro. Nossa unidade é a Unidade Cidade Nova, ok? Onde nós temos parceria com a Natália, que também está no Cidade Nova, né, Natália? O consultório. Isso. E então, nós trabalhamos, né, o cognitivo, fazemos atividades, trabalhamos a criatividade, o raciocínio, a memória. A Priscila tá aí, caso alguém queira tirar alguma dúvida, ela tá para tirar todas as dúvidas referentes ao Supera e todas as dúvidas referentes à Natália, que ela tem todos os contatos, ela direciona tudo, tá, Natália? Nós temos uma Ótimo, assistente, ótimo. tá bom? Vai ser um prazer. Então vamos começar. O nosso tema, né, é sobre alimentação focada no aumento da imunidade. Então vamos começar aqui com as perguntas. Pergunta número um. Gente, essa daqui é a primeira mesmo. Eu fiquei assim, gente, como a nutrição pode fortalecer a imunidade? Me conta isso, Natália. Então, eu fico pensando em fazer analogias para as pessoas entenderem que, assim, eu não gosto de ficar falando muito de bioquímica, porque às vezes é chato e a gente não vai absorver informação. Mas pensa o sistema imune, pensa numa guerra, né? Então, seu corpo, ele tá em guerra contra alguma coisa, né? E a nutrição entra como armamento, como ela vai equipar esse exército, né, que é o sistema imune.
Então, sem uma nutrição adequada, é praticamente impossível a gente ter uma reação adequada do sistema imune, né? E a questão de ter a nutrição adequada que é muito complexa, né? Acho que nas próximas perguntas a gente vai conseguir esclarecer um pouquinho Está mais. questionando isso, né, para saber como que isso realmente, né, dá para colocar no dia a dia. Então vamos já para a Isso. próxima. Gente, quem quiser fazer pergunta, tá aberto, fica à vontade, tá? Nós temos algumas já selecionadas, pré-selecionadas, mas estamos abertas. E a Natália está totalmente aberta, eu também, para tirar qualquer dúvida, ok? Então vamos lá. Próxima pergunta. Quais são os alimentos que auxiliam no aumento da imunidade? Então, a Quais são gente esses alimentos? tem vários alimentos que ajudam na imunidade. Um Hum, alimento bem fácil que eu daria dica para vocês são alimentos crus, vegetais crus, fruta, castanha, tudo que a gente come não está cozido, eles têm enzimas vivas ali que estimulam o nosso sistema imune de uma forma muito positiva, né? E todo mundo tem acesso. Não uhum. precisa fazer nenhuma receita mirabolante, igual eu tenho visto assim, umas receitas. Tem um vídeo, gente, que eu recebi não sei quantas vezes de paciente, Nath, isso aqui é bom. Acho que era mel batido com cebola e alho, uma coisa assim. Que as pessoas falam, isso aqui é antibiótico, é antiviral, natural. Realmente, tem alguns alimentos, igual o própolis, por exemplo, que ele tem uma ação que a gente conhece que é antiviral. Na própria boca mesmo, ele já tem essa ação contra vírus. Mas como a gente não tem específico para um coronavírus, né, que é um vírus recente, eu não acho que eu daria essa recomendação, mas a gente precisa ter na dieta não assim só alimentos específicos, né? As pessoas querem assim, eu vou comer muito disso que meu sistema imune vai ficar muito bom. Mas talvez a gente tenha um conjunto, né? Uma alimentação equilibrada. Tem alguns alimentos que eu gosto bastante, que é o própolis, alimentos fontes de vitamina C, que são tem frutas cítricas, né, que são fontes de vitamina C, mas, por exemplo, limão, que todo mundo acha que é uma fonte sensacional de vitamina C, não é. E a Não gente tem é? que consumir uma quantidade muito grande de limão para conseguir ofertar. Por exemplo, a goiaba é uma fonte mais interessante, que a gente consegue comer uma goiaba inteira, né, com facilidade. Maçã, kiwi, são outras fontes de vitamina C que as pessoas não conhecem, assim. E tem um alimento que eu gosto muito, que são os probióticos, vocês conhecem? Conhece, Érica? Eu não. Me conta tudo aí. Quer saber tudo. Eles estão, os probióticos estão na moda, a gente chama eles de kefir, de kombucha. O próprio Yakult é um tipo de probiótico, só Uhum. que ele é um probiótico que tem muito açúcar dentro daquela formulação, então por isso eu não recomendo tanto, mas a gente tem vários iogurtes assim que tem aqueles bichinhos que são bactérias Uhum. que vão fazer essa defesa do nosso corpo lá no intestino. E você falou que, por exemplo, o Yakult, né? Pode ser o Yakult. Uhum. Ele não indica muito, né? Não é muito bem indicado. Quanto sim a pessoa pode tomar por semana, por exemplo, criança? Criança pode tomar dia sim, dia não? Como que funciona? Se a gente for falar de probiótico, né, de uma forma geral, a gente deveria tomar todos os dias uma porção, pelo menos, né, que seria Hum, um 100 ml de leite fermentado. Existe água fermentada, que é o kombucha, existe um kefir de água também, tem várias qualidades, né? Mas esses leites fermentados industrializados, eu só tomo um pouco de cuidado pelo teor de açúcar. Então, hum. se tem uma colher de sopa de carboidrato lá dentro, e a recomendação seriam 2 colheres de chá por dia, né? Eu não acho nem interessante assim fazer uso frequente, né? Açúcar nunca é bom.
Eu acho que Uhum. quem fala assim, eu não faço questão, eu não tenho essa necessidade de comer doce, né, do paladar doce, eu acho que melhor optar por outra coisa, sem açúcar. Entendi. Não tem Yakult sem açúcar, né? Acho que eu nunca vi, não. Tem uns que eles falam, tem um que eu sei, é um para 50 anos, 60 anos, né? E eu acho que tem um, não sei se é light, tem Ah, um tá. diferente, tem um. Sei. A gente procura para ver se É. existe. Então vamos aqui para a próxima pergunta. Vou ter que arredar meu computador. Deu. Qual a importância de uma boa alimentação para a manutenção da saúde? Então, a pergunta bem geral, assim, né? É até, vamos dizer, como é que eu poderia explicar assim de uma forma Tem que ser uma fácil? forma prática. Tem que ser uma forma É, prática. é porque a nutrição ela é a base para o corpo funcionar bem, né? Tal qual o ar que a gente respira, então a água e os nutrientes eles têm que estar em harmonia. Então, se a gente for fazer outra analogia aqui, vamos pensar numa orquestra lá, né? Cada, Uhum, cada orquestra tem os instrumentos e os músicos, e o nosso corpo ele funciona assim, em perfeita harmonia. A gente precisa fornecer os nutrientes de forma equilibrada, então, quando a dieta é muito doida, muito radical, a gente se desequilibra. E acho que saúde não é ausência de doença, né? Hoje em dia a gente tem esse conceito. A saúde ela está muito mais vinculada ao equilíbrio, ao bem-estar de uma forma geral, porque muitas vezes, Érica, acontece que a pessoa não tem um diagnóstico, não tem doença, é doente, toma remédio? Não. Mas quando você uhum, vai falar sobre qualidade de vida, às vezes aquela pessoa está apresentando N sinais e sintomas, então ela tem queda de cabelo, o pé dela está rachado, o intestino dela é preso, ela tem enxaqueca, né? Então, assim, eu não uhum, tenho um CID para isso, que é um Código Internacional de Doenças, mas eu não posso falar que essa pessoa ela é saudável, né? E a nutrição, ela entra tanto para corrigir carências que possam estar causando esses distúrbios, quanto para orientar as pessoas sobre alimentos, que eu nem diria que são alimentos, dependendo do que for, que a pessoa consome, que pode estar estragando o corpo dela, né? uhum. Entendi. E quando você falou nessa questão, assim, de que vai ter umas reações, né? O pé, o intestino, né? Tem esses outros tipos de reações no corpo, até fica interessante assim, para as pessoas se observarem, né? Porque, Sim, porque aquela velho ditado, o corpo fala. Então, observar a unha, observar o cabelo, né? Porque tá tudo isso, vinculado, né? E dali sim. começar a se cuidar de uma forma adequada, né? Da sua É, alimentação. eu tenho uma Bacana. avaliação, Érica, com mais de 100 sintomas desse tipo aí. Coisinhas, sabe, que a gente apresenta no corpo. E Uhum, aí, às vezes, a pessoa preenche essa avaliação para mim e fala assim: caramba, Natália, eu não tinha parado para pensar, tipo assim, agora eu tô vendo como que eu tô mal, eu tô cheia de coisinha e não tenho uhum, nada, que se eu for no médico, ele não tem um remédio para me dar. uhum. Então a gente vai ver a alimentação, como é que tá a base da saúde, que é alimentação, exercício, bem-estar psicológico, né? Às vezes tá tudo errado. Tá tudo. Parece igual aquelas receitas, né? Que você falou, aquelas receitas que. Que até caiu o fone. Aquelas receitas diferentes, que até diferente até demais, que você olha, você até assusta. É mais ou menos isso que a Aham. pessoa faz com a vida, né? Se ela não É, equilibra a alimentação, as coisas, o psicológico, vai ficar igual aquelas receitas malucas, né? De emagrecimento. isso. Ótimo. Então vamos para o próximo. Quais os alimentos melhores nessa época do ano, né, que é a época do outono,
para controlar a tensão e a ansiedade? O que a gente pode alimentar, que está de fácil acesso, né? Para ir no supermercado, no sacolão, que ajude a dar uma segurada, controlada na ansiedade. Então, essa questão da ansiedade, Érica, ela está muito ligada ao desequilíbrio como um todo. Então, o corpo começa a perceber carências. Às vezes a dieta da pessoa, ela é restritiva no sentido assim, de que a pessoa acorda cedo, não toma café, come qualquer coisinha, e aí uma hora essa fome vai vir. E uma coisa que as Uhum. pessoas não sabem, essa fome acompanhada de ansiedade, né? Não basta a ansiedade só do meio que a gente está vivendo, desse estresse de estar confinados, né? Mas a gente tem uma ansiedade que ela é uma resposta química do corpo. Então, tudo que a gente come gera uma resposta hormonal, ou se a gente não come também adequadamente, você vai ter uma resposta hormonal ruim para isso. Então, assim, se eu fosse eleger um grupo de alimentos para controlar a ansiedade, eu optaria por produtos de sacolão. Fruta, verdura, legume, porque... Uhum. E assim, tem que ter carboidrato na dieta de boa qualidade, né? A gente só produz serotonina, que é aquele hormônio da felicidade, a partir de dois substratos que a gente tem na alimentação. Um é o carboidrato de boa qualidade, e o outro seria fonte de triptofano, que é um aminoácido que a gente encontra na banana, no abacate, no peito de frango, no alface. Então você vê que são todos alimentos assim É a da rotina. junção. E tem um muito Uhum. especial, que é o chocolate. Só que assim, nossa, a nutricionista mandou eu comer chocolate. Tem um estudo, Adorei. Érica, um estudo para, especialmente assim, para as mulheres, né? Para homem a gente não observa esse efeito, mas o chocolate para mulher ele tem um efeito muito bacana no controle de ansiedade, de TPM. Então, um recurso que eu costumo usar para ansiedade é incluir o chocolate na porção certa, seria no máximo 30 gramas, que é um tabletinho daqueles menores que a gente vê, mas de boa qualidade, sem muito aditivo, sabe? Quanto mais nomes na lista de ingredientes, pior, né? E usar um chocolate que tenha mais cacau e menos açúcar. Se a pessoa não tem paladar para isso, eu faço um treinamento de paladar, então eu mando ela comprar na numa loja assim as graduações do chocolate, um para cada semana, e a cada semana ela vai trocando, aumentando a graduação do cacau, para ela tentar treinar o paladar. E aí eu falo assim, agora volta no primeiro que você comeu. E aí geralmente que elas Ah, falam, nossa, e que trem aí? doce, doce demais. Que Mas ajuda legal! bastante. Mas tem que Mas comer deixa com eu entender. juízo, Isso que eu ia falar aqui para agora. melhorar a ansiedade. Deixa eu entender essa proporção. Você falou que é um tabletinho. Seria aqueles que a gente consegue no supermercado, aqueles pequenininhos, assim? Um Aí você pode comer ele talentinho, por todo? exemplo. É, Ah, o talentinho. Tá, ele é desse mas tamanhozinho, assim, mais ou menos? É aquele menorzinho. tamanho, isso. Mas, assim, existe ele com. Eu acho que. Eu não sei se é o talento mesmo. Eu acho que é. Mas é o talento, Assim, que ele até é me quadrado. surpreendeu. É. Ele me surpreendeu pela composição. Tem um dele que é chocolate amargo, que ele é bem bacana, assim. E tem outras marcas também, né, que você consegue fazer, treinar. Essas lojas especializadas em chocolate costumam ter as graduações. Então, se a pessoa tem um paladar muito puxado para o doce, ela tem que treinar, ela não vai conseguir. A aceitação não vai ser boa de um chocolate 70%, né? Mas ele é uma estratégia que eu gosto. Então tem que ser aos poucos, né? Vai comendo, mas vai aumentando e vai fazendo esse rodízio, né?
de um para o Isso, outro, igual você fez. Aí você vai lá e volta. Vai aumentando então a porcentagem de cacau, né? isso. E você pode usar no horário que você tem mais crise. Geralmente, a maioria das pessoas é depois do almoço, a partir de 2, 3 horas da tarde, já começa a ter alguns sintomas. E aí você pode usar, porque nesse horário, por causa do perfil hormonal da gente, o cortisol começa a cair, que é o hormônio do estresse, e a serotonina também abaixa. E aí a gente Uhum. precisa de ter fonte. O carboidrato tem um pouco de açúcar, né? O mínimo que a gente puder. E o triptofano, que é precursor do hormônio da felicidade. Maravilha, adorei. Então, gente, tá liberado chocolate, porém uma porção pequenininha. Vocês escutaram a nutricionista falando e vai fazendo essa questão, vai fazendo esse rodízio, né, para você poder aumentar o grau da potência do cacau, né? Eu acho que Isso. adorei, tá? Saber que eu posso comer chocolate nessa forma, adorei. Vamos para a próxima aqui. Teve uma pessoa que fez uma pergunta, mas acabou que você já respondeu quais são os chocolates que você indica, né? Então você Ah, acabou tá. já respondendo essa que o pessoal perguntou aqui. A próxima pergunta: qual é a receita de suco que você pode sugerir para as pessoas para aumentar a imunidade? Qual que é essa Então, junção do a suco? gente, a gente pode sempre fazer um suco é, variando os ingredientes, dá preferência para aquelas frutas e verduras da época, e você sempre pode colocar 4 ingredientes. Você vai escolher uma fruta, uma Hum, raiz, por exemplo, cenoura, tá bom. beterraba, uma folha, não precisa ser só couve. Não sei se vocês Hum, sabem, assim, tem folha de beterraba que a gente pode incluir na alimentação, você pode usar agrião, pode usar várias folhas, né? hum, E um tempero. Esse tempero que eu falo seria um gengibre, um hortelã, um manjericão, e vai fazendo combinações para a gente não ficar numa alimentação muito monótona, sabe? Uma coisa que é muito importante para a imunidade, Érica, é a gente não ficar na monotonia. Dieta monótona é um erro. Você vê assim que antigamente a gente não tinha o mesmo alimento o ano inteiro. Hoje em dia que isso acontece. Então, a gente come banana o ano inteiro, a gente come laranja, só come laranja. Ah, eu gosto de fruta, gosto, mas só como banana e laranja. Pronto. E as pessoas não sabem, essa repetição, não tem um rodízio. Oh, desculpa, alguém me ligou aqui. travou. Eu vi que travou. Voltou. A gente tá falando do Esse rodízio. o fato de você não fazer rodízio dos alimentos prejudica a imunidade, porque a gente começa a criar anticorpo contra os alimentos, como se eles fossem invasores. Então você começa a ter uma reação do sistema imune contra os alimentos que você come. E frequentemente a gente pega pessoas que são alérgicas à cenoura, a tomate, a café, a chocolate, que é aquilo que ela comeu a vida toda e não mudou, entendeu? Então, assim, eu respondi e falei até mais coisa, né? Respondeu, eu tô adorando, é É, isso mesmo. pois é. Então, eu Ótimo. escolheria um suco verde com rodízio. Não a mesma Com receita a rodízio. vida Não a inteira. mesma coisa sempre, né? Todo santo dia a mesma coisa. Não, tem que ter esse rodízio. É importante fazer esse rodízio, né? Ótimo. Tem uma pergunta aqui do Emerson. O Emerson está perguntando se os detox são importantes neste período em casa. Eu acho uma super oportunidade fantástica para fazer detox, porque a dieta detox, Érica, ela serve para limpar mesmo o organismo, potencializar o sistema imune. Para quem não sabe, o centro da imunidade nossa está no intestino. Que a gente pensa, sistema imune, te vem glóbulos brancos na cabeça, aposta. Só que o principal acontece no intestino. E o detox é importante para a gente restabelecer a integridade da parede intestinal.
certo? E o detox, ele faz isso, ele dá umas férias para o intestino, vamos dizer assim. E o que eu acho legal aproveitar a quarentena para fazer é porque pelo fato de você estar em casa, você tem mais disponibilidade de se organizar, comida fresca que você mesma pode escolher, você não tem que ficar comendo fora de casa, então dá para fazer um detox perfeito. E eu tenho feito com os meus pacientes, inclusive, e está sendo ótimo. Legal. E o detox, o suco detox, pode fazer assim com frequência, Natália? Ou não? Tem uma distância? Ou como que funciona? Não existe uma regra não, sabe, Érica? É aquilo que eu te falei, eu só não acho legal a pessoa ficar comendo a mesma coisa E a ficar vida no mesmo toda. suco também. Uhum. Mas não tem problema você tomar sucos detox todos os dias, né? Eu acho que é até prático para algumas pessoas, que elas congelam os ingredientes, né? Então, sem dúvida, eu acho que é uma boa alternativa. Não vejo problema Ai, nenhum. bacana. Tá ótimo. Gostei. Vamos para a próxima. O que o diabético, Natália? O que o dia... Gente, eu, eu me dei uma coisa esquisita. Eu me vi entrando na live. Eu também tô vendo Que eu tô no... aqui. Aí eu fui fazer a pergunta. Desculpa a todos. Tá entrando pelo meu e eu não percebi agora que eu tô olhando. Então, gente, desculpa, gente. Vamos voltar aqui. Foco, Érica. Vamos lá, a próxima pergunta é: o que o diabético precisa retirar do cardápio para aumentar a imunidade? O que eles falam não pode, não é saudável, o que ele precisa tirar? Carboidrato Pergunta de... refinado. E o que seria um carboidrato refinado? Seriam farinhas, de forma Ok. geral, mesmo integral, Uhum. e os Hum. açúcares. Existem alguns açúcares que não dão tanto problema. Mas porque a questão da imunidade, ela piora muito quando você está com a glicose alta. Então, o diabético, ele precisa ter uma estratégia alimentar para manter a glicose controlada, porque senão a imunidade dele fica comprometida. Ele fica cronicamente inflamado, né? Por causa desse excesso de açúcar. Entendi. Então, essa aí é a super dica para realmente tirar, né, do cardápio. Eu diria até E que todo mundo teria que fazer isso, viu? Não é só o diabético, não. Mas assim, quem não verdade, ainda tem um respaldo de comer uma coisinha de vez em um quando, né? pouquinho, né? Um tiquinho, igual o menino, um tiquinho. Beleza. É. Agora, essa pergunta eu achei ela muito interessante, porque tem pessoas que não têm o hábito, Natália, de comer frutas e legumes. Adultos mesmo não têm o hábito, crianças, né, que não têm o hábito. Como que coloca isso, assim, na vida das pessoas? Como que a pessoa pode acrescentar isso no dia a dia dela? Então, Érica, é um treinamento que a gente tem que fazer. Então, igual a criancinha, né? O bebê, que ele passa pela introdução alimentar, às vezes o adulto vai passar por isso de uma forma tardia, mas ainda há tempo. Uhum. O que acontece é que o paladar da gente, imagina você, sei lá, 30 anos comendo a mesma coisa e você não tem paladar para verdura, para legume, para fruta. Então, seu cérebro ele não apetece de ver. Já viu quando você vê uma coisa que se reconhece como comida apetitosa, a gente até saliva, abre o apetite? O cérebro daquela pessoa não reconhece uma fruta como comida, porque ela não come aquilo. É igual você pegar, sei lá, um objeto assim, olha que delícia, aí seu cérebro vai falar, que isso aqui Que é isso, isso não é né? de comer, não é de comer. E aí, como que a gente faz o treinamento? A gente precisa repetir aquele sabor 15 vezes para o cérebro começar a entender que aquilo é alimento. Então, a primeira coisa, a gente tem que persistir. Não é assim, eu provei, sei lá, melancia e não gostei. E não vou comer. Você tem que comer 15 dias. Aí, no décimo Hum, quinto dia, você já vai salivar só de ver a a melancia lá. melancia. E
que mais que eu ia dar de dica? Ah, uma coisa que é muito legal, Eric, é a organização, a forma que a gente organiza os alimentos dentro de casa. Então, se você precisa ter enfoque em gestão de fruta, pega uma fruteira e coloca no centro da sua mesa, coloca várias frutas lavadas, né? Começa com aquelas assim que você tem mais. Ah, eu gosto muito de morango, de uva, de kiwi, e monta uma bandeja bonita que fique à vista, de forma que você passe, aquilo ali está disponível para você beliscar aquilo. Ou então que Uhum. seja a primeira prateleira da sua geladeira de fruta lavada, fruta picadinha. E aí é uma boa forma da gente começar. Colocar no dia a dia, né? Ótimo, ótimo. Porque tem igual você falou, eu achei muito legal. Quando você foi falando, pegou, né, o carregado, falou, meu cérebro não vai entender que isso é alimento. Quando a pessoa não tem esse acesso, vou colocar acesso, não sei se seria, mas ela não vai, tem que insistir, persistir, né? Amei, É, adorei. Deixa eu ver aqui, teve uma pergunta, vamos aproveitar essa aqui, que é do Emerson. Hoje como estamos em casa. Vamos lá. Hoje como estamos em casa. Pera, volta aqui. A pergunta saiu. Hoje como estamos em casa, algumas pessoas estão. Pera, cadê? Algumas pessoas estão tendo muitas dificuldades para dormir. Ou seja, troca a noite pelo dia, ok? Tem algum alimento que ajuda a regular essa rotina desregulada? tem. Inclusive, você dá um tema para uma outra live, viu, Érica? Pode até anotar. Eu adorei, verdade. É, mas assim, tem vários alimentos que ajudam a gente a dormir. Uhum. É importante você comer uma refeição, tipo um jantar, assim, até umas 6, 7 horas da noite, porque a gente precisa estar alimentado para produzir o hormônio do sono. O hormônio do sono, lembra que eu falei quando eu falei sobre ansiedade, que a gente produz a serotonina? O Uhum. hormônio do sono chama melatonina. Ele é a serotonina que a gente metaboliza quando apaga a luz. E a gente tem picos Hum. programados à noite, né? Então a gente tem um pico no início da noite, né? A partir de 8 horas da noite, depois a gente vai ter mais 11 horas da noite, né? E aí vem aquele pico, se você não deita e dorme, ele passa, e aí você parece que tá assim, não, meu sono foi embora, né? Acho que a gente Hum. tem essa sensação. E aí, para eu produzir o hormônio do sono, eu preciso comer carboidrato, uma quantidade adequada, né, de boa qualidade. Os alimentos que são fonte de triptofano que eu falei, banana, frango, alface, e você pode usar infusão. Tem gente que Uhum. faz o chá daquele miolinho do alface para tomar, ele é indutor do sono. Faz um chazinho com aquilo ali. E também eu tenho uma receita que eu gosto de ensinar para alguns pacientes, funciona a ponto da pessoa perder o ônibus no outro dia, não acordar. Mas Sério? é bem simples. Eu pego uma maçã e um maracujá lavado, parto ao Ah, meio. Não, eu não tiro a casca nem da maçã e nem do maracujá, porque a substância do maracujá que faz a gente dormir está naquela casca, não é na sementinha. que E aí legal! você coloca em meio litro de água, mais ou menos, faz a infusão. Eu deixo ferver uns 5 minutinhos, assim, desligo o tampo. Às vezes eu coloco cravo, canela, que fica bem cheiroso. E dá um chá muito gostoso. Se a pessoa não gostar do chá quente, ela pode usar ele gelado também, ele fica gostoso. Aí é um bom Uhum. alimento para você Que comer antes de dormir. legal! Bacana aí, ó, Emerson. Ficou uma super dica para todo mundo. Adorei. Não, não imaginava, né, que vai com tudo. É, Legal. Gostei, gostei. Vamos para uma próxima aqui. Como a alimentação pode colaborar para a prevenção de doenças e infecções? é, aí a gente cai meio que naquela primeira pergunta, né? A alimentação ela é base para tudo. Então, se o sistema imune é um exército,
o alimento vai fornecer nutrientes que vão ser as armas, né, que a gente vai usar para combater qualquer infecção, qualquer ameaça no corpo, né? Uhum. Ótimo, é isso mesmo. Acho que acaba que, como a gente já falou, né? Se a pessoa não se observa, ela não vai nem saber como que ela está, né? Como está a questão É, da alimentação dela. Agora me dá uma dica aqui, que a gente falou até um pouco do chocolate, que é até uma próxima pergunta aqui. Que receita de sobremesa, né, que ajuda a imunidade? Se existe alguma receita que ajude. Como que é isso? existe. Me conta. Assim, me passou N coisas na cabeça. Uhum. Hoje em dia, tá até uma modinha aí de usar shot de manhã. Você sabe o que é Hum. shot? É igual eu Não. faço com cachaça, assim, ó, um copinho. Ah, Aí a gente concentra ali ou limão, ou vinagre de maçã e coloca umas gororobas, hum. sabe, Érica? Não é Mistura. gostoso? Então a gente faz um shot da imunidade, a gente pode colocar açafrão em pó, que é muito bom, que é a cúrcuma, né? Uhum. Gengibre, amassa o gengibre, espreme o limão, coloca água, Coloca. pinga própolis e vup, bebe. É forte, hein? É, queima E tudo. ajuda. Mas ajuda. Mas não precisa ser dessa forma, né? Igual eu falei, o principal da imunidade é a alimentação como um todo, né? Se eu fosse eleger Uhum. um grupo de alimentos, seriam os hortifrutis. Mas tem receita com o kefir, que é um iogurte, então tem N receitas que você faria com o iogurte. Você substitui ele por kefir, porque o kefir, ele tem 35 espécies, pelo menos, de bactérias que ajudam na imunidade, entendeu? Então você tem pudim, você tem shakes, você tem sobremesa, que você pode usar esse iogurte, fazer sorvete com ele, né? Deixa eu ver o que é mais. Tem suco de inhame com laranja, que é muito gostoso. Tem uma receita de maionese de inhame. Ô, gente, não faz cara feia, que eu não falo nem de que é, porque fala que é inhame, pô, fala, "Ugh." Igual a minha mãe, quando ia inventar receita saudável, ela chegava com um copo de vitamina assim, Eric, falava, bebe. Eu, o que é isso? Ela, bebe. Aí Bebe eu que é bom. bebia. Aí agora eu posso falar. É inhame com limão. Ó, é gostoso, porque se eu tivesse falado que era, eu não ia nem experimentar, né? É verdade. Mas tá lá no meu feed a maionese de inhame com. Você faz com inhame cozido, bate azeite, cebola. Eu pode usar açafrão, salsa é muito bom para imunidade, né? Então tem umas receitinhas assim que aumentam esse aporte de fitoquímicos, né, na dieta, que ajuda. Ótimo, excelente. Tem um monte de gente rindo aí, só de você ter falado a experiência. É, Muito bom, muito bom. é, Próxima pergunta. Tem uma aqui bem interessante. Como conciliar a alimentação saudável com a rotina acelerada que as pessoas estão levando? Exemplo, tem pessoas que estão assim, tão aceleradas que elas estão comendo na frente da televisão, comendo na frente do computador, né? Que eles estão trabalhando em casa. Então, o que você dá de dica aí para as pessoas pararem, né? De ai, alimentação? eu não, eu vou dar puxão de orelha. Não pode. Olha só, Não. gente. O horário da refeição, gente, é um horário que você tem que ter respeito com o seu corpo, né? E a gente perdeu muita referência disso, de ter aquela mesa que todo mundo senta, reunido, que a gente interage com a família. Então, assim, eu acredito que tem família que nem, mesmo estando em casa, às vezes não está nem fazendo as refeições juntas. Quando você está entretido com outra coisa, seja com o telefone, você está preocupado com o que é que você tem que fazer de tarde, você não mastiga direito a comida. E as pessoas banalizam tanta mastigação, Érica. Tem uns estudos novos que saíram recentemente que tem a ver com má digestão de proteína e doença cardiovascular, ou seja, eu não mastigo bem
eu não tenho uma digestão boa, eu não tenho suco gástrico para digerir as proteínas direito, porque eu me alimento mal, eu tomo pantoprazol, é uma confusão danada. E às vezes as pessoas desenvolvem doença cardiovascular por coisas tão banais, sabe? De engolir a comida. Pensa, gente, se você comer uma carne, engolir aquilo e ficar uma bola de carne no seu intestino sem digerir, aquilo ali vai apodrecer em você. E eu até gosto de falar o nome das substâncias que a gente produz quando a gente não mastiga bem e essa carne apodrece. Olha o nome disso. Putrescina e cadaverina. Vocês acham que é coisa boa? O nome Não. das substâncias da decomposição dessa proteína animal dentro de você. Tem um cadáver dentro de você. É o que acontece quando você não presta atenção na comida. O certo é a gente mastigar de 20 a 30 vezes uma garfada, coloca o garfo na boca. Gente, é só você e a comida. Presta atenção no prato. É tão bom a gente curtir, né? Comer com prazer. Solta o garfo na mesa, né? Desliga de tudo. Eu falo pro meu menino aqui, ó, na hora que eu estiver comendo, não me chama. Porque Tô só eu e o comendo. prato. E sabe o que que acontece? Às vezes a gente come tão rápido. Isso assim, pacientes que me contam, né? Fala assim, ó, Nath, às vezes eu como tão rápido e eu tô com a cabeça em outro lugar. Aí de repente eu me deparo com um prato vazio. E eu penso assim, ó, nem parece que eu comi, que eu comi, né? Se eu voltar lá no fogão e É, repete a comida vai comer de de novo. novo, né? Então não pode, hein? Puxão de orelha em quem tá comendo rápido. Comendo rápido e comendo na frente de televisão, celular, né? Computador. Então, galera, não pode. Vamos comer sentadinhos na mesa. E você falou uma coisa que eu lembrei da minha cena também, quando você falou que você... Tô comendo. Eu faço isso com a minha menina. Porque às vezes eu tô Aham. comendo, aí ela quer comer a minha comida. Ela quer colocar o garfinho lá só pra me vender. Aí eu falo, eu tô comendo! Então, eu tô fazendo certo, ó. Tô comendo. Fica quieta Muito aí. bem. O Parabéns, seu quadradinho pra comer. Tenho aqui duas perguntas sobre o que beber. O Emerson perguntou se a água também é importante para a imunidade. Ela é essencial, né? A água é base para todas as funções do corpo. Você não vai ter bom funcionamento de nenhuma função se você não tomar água. Então você vai fazer uma conta da sua água bem específica, que geralmente a gente escuta assim, ah, tem que tomar 2 litros todo dia. Só que na verdade a gente multiplica seu peso por 35 ml, você vai ter a conta da água que você precisa diária. Talvez você não consiga tomar. Tem gente às vezes até que toma mais, não tem problema. Uhum. Mas você precisa treinar seu corpo a absorver e aproveitar essa água, porque ele desaprende a se hidratar. Ele cria mecanismos para reter a água, reabsorver das fezes, né? Eu tenho um professor que ele brinca que quem não toma água de cocô. E é verdade, porque as fezes fica ali a água que tem, então você tem que aproveitar ao máximo, né? E vem toxina também, vem outras coisas, Uhum. né? Vai ficando ressecado. Então, a água, gente, é essencial. Todo médico fala, qualquer pessoa está gripada, o que que o médico fala? Olha, você tem que tomar Água, água, porque senão água. você não recupera rápido, né? Para Verdade. controlar a temperatura do corpo, né? Então, às vezes você vai ter febre, vai ter diversos sintomas. O sistema imune precisa muito de água. Ótimo. Excelente. Agora tem uma pergunta aqui para os nossos queridos idosos, né? Quais os alimentos que não podem faltar no cardápio para ajudar a imunidade da terceira idade? É, Porque, como que é? eu penso na carne, que Na frequentemente é carne? difícil. É difícil Hum, para os idosos. O Emerson está me agradecendo por nada. Por quê? O que acontece? A carne tem uma densidade nutricional importante. E o sistema imune ele precisa de um aporte adequado de proteínas, de zinco também,
Vocês devem ter visto Uhum. recentemente, alguns estudos na televisão falando sobre a importância do zinco. E 80% da população, Érica, tem deficiência de zinco. E a fonte mais fácil, assim, disponível, né, com a digestão fácil para a gente é a carne. E os idosos, eles têm dificuldade, às vezes, na mastigação, porque usa prótese na boca, ou porque o estômago não tem uma acidez adequada, eles acabam excluindo isso do cardápio, né? É claro, assim, cada caso é um caso, é bom olhar com um profissional se existe necessidade de suplementação, mas eu acho que a carne é essencial para os idosos. Ótimo. Vou passar aqui tem duas perguntas aqui, ó. O João perguntou qual que é a quantidade saudável de café. E Como aí, que João, funciona? Isso é por beleza? pessoa? Como que é? É individual, porque a cafeína, ela é para o nosso corpo uma toxina. Ela tem um efeito durante um tempo e a gente vai metabolizar aquela cafeína e vai excretar na urina, certo? O fígado faz Uhum. isso. Só que acontece, tem algumas pessoas que têm um polimorfismo genético, uma alteração no DNA, que ela tem uma detoxificação de cafeína prejudicada. Como que eu sei? Existe teste genético que a gente consegue identificar, mas é muito fácil. Se você toma café e vê que você fica com palpitação, fica agitado, custa dormir, né? Tem gente que fica até Uhum. agressiva, né? Eu sou uma. Eu tomo café, eu fico terrível. É, E não durmo. Então, o meu detox é ruim. Então, para essas pessoas, eu falo assim: olha, tem que avaliar a tolerância, que é de cada um. Mas se você gostar muito de café, eu colocaria uma xícara por dia só na parte da manhã. E para as pessoas que não têm problema com cafeína, tomar no máximo 3 xícaras de chá por dia, ou seja, 450 ml, dividido ao longo do dia. Lembrando que se você toma café, toma Coca-Cola, toma energético, ainda toma um suplemento termogênico para emagrecer, isso é um perigo que vai sobrepor o efeito dessa cafeína. Então, não dá para eu falar assim, são 3 xícaras, porque eu tenho que ver o que é mais de cafeína que você consome no dia. Gestante não pode consumir cafeína de forma alguma, café, tá? E é isso, ótimo, adorei. beleza? E vamos para uma ótima. Vamos para uma próxima aqui, que eu lembro que eu achei tão interessante quando eu vi essa pergunta que o pessoal mandou, que foi assim, quando a pessoa quer comer besteira, né? E come besteira num dia. E como recompensar essa besteira no dia seguinte? Um exemplo, come uma pizza grande, né? Ou come um hambúrguer, ou come esses macarrões instantâneos. Como que ela recompensa para no dia seguinte? Como que funciona isso? Olha, Érica, o que é que eu combino com os meus pacientes? A gente precisa comer por prazer. Não é porque você está comendo saudável que você vai deixar de comer o que você gosta, né? Só que Uhum. assim, tem alimentos, por exemplo, macarrão instantâneo, que aquilo ali é veneno, sabe? Não é suco de pozinho, tem umas coisas que são gostosas que não valem a pena. O corpo nem reconhece aquilo como Como alimento. ali. E o que é que eu combino com os meus pacientes? Faça uma dieta regular, né, bem feita, né? Em geral, 80% coma muito bem e 2 vezes na semana, em média, faça assim, 2 refeições na semana livre. Ah, eu tô com vontade de comer pizza, eu tô com vontade de tomar um açaí, mas não precisa, gente, ir lá e pedir o maior combo do sanduíche com todos os acréscimos, triplo de bacon. Não precisa exagerar, sabe? Mas dá para você conciliar. Então, às vezes você tem uma festa para ir e quer comer bolo, quer comer salgadinho, come, não tem problema. O problema é quando você tem na sua rotina, você tem macarrão instantâneo na compra do mês. Isso faz Hum, parte da sua dieta.
entendeu? Aí eu já acho que é um problema, né? Mas comam por prazer também, por favor. E não precisa compensar, sabe, Érica? Essa questão de compensação é muito triste, porque entra num quadro que a gente chama de bulimia. Você já viu pessoa que tem bulimia? A gente acha que é aquela Não, pessoa conta pra gente. que geralmente ela come, ela sente culpada porque ela comeu aquilo, às vezes ela está com sobrepeso. Geralmente acomete mais as mulheres, né? Esse sentimento de culpa porque ela vai engordar, e ela provoca vômito, ou ela tenta compensar de alguma forma. Tipo assim, ela vai para academia no outro dia e ela morre na academia de tanto malhar. Ou então ela faz um jejum prolongado, ela meio que se castiga, ela se pune por ter comido algo que está fora da dieta, mas não precisa ser assim, né? Exato. Tudo é o equilíbrio, né? Igual você falou, adorei. Porque as pessoas, elas vão aprendendo a comer, né? Comer direito, comer no horário, comer na dosagem certa. E quando tem algum evento, tem alguma questão e outra, pode comer sim. E não precisa ficar, meu Deus, o que aconteceu, né? E se punir por conta daquilo. Muito E importante isso. existe um distúrbio para isso, Érica, quando a pessoa fica muito bitolada em comer só certo, isso chama ortorexia. É um distúrbio. Eu já peguei uma paciente assim, tudo que ela comia tinha uma coisa que fazia mal e ela ficava sentindo mal com ela porque ela comeu o negócio, sabe? Mas não precisa ficar muito certinho, radical. Eu, como nutricionista, eu não tenho essa expectativa das pessoas, porque eu também sou pessoa, gente. Eu também gosto de comer pizza, gosto de comer uma coisa, né? Lógico que eu vou escolher uma pizza de boa qualidade, feita numa pizzaria boa. Não vou comprar pizza congelada no supermercado, cheia de Hum, porcaria, né? entendi. Daí escolhe com qualidade, né? Que pode comer, tá, gente? Não precisa tirar do cardápio da vida. Ótimo. É. Natália, tá acabando. Temos mais a poucos minutos. Estamos acabando. Eu sei que tem uma pergunta de uma das pessoas que fez uma pergunta grande. Só que eu tô tentando voltar e eu não tô conseguindo achar, tá? Então, quem fez essa pergunta, manda de novo, por favor, porque eu acho bem legal aproveitar essa oportunidade da Natália estar aqui. E assim, Natália, me conta, o que que você diria assim, para as pessoas hoje? Quais são a. Não quais são, qual que é a melhor forma de comer, mas de uma forma totalmente segura, feliz com aquilo? Foi uma coisa que você falou que eu achei tão legal. A pessoa tem que ter prazer naquilo, né? A pessoa tem que comer com prazer. E como que a pessoa. O que que você dá de dica para falar? Algumas dicas pequenas, mas podem fazer a diferença. Igual o exemplo da puxão de orelha lá, não pode comer na frente da televisão, do computador. O que que você passa assim, para as pessoas que vai ser prático e pode fazer toda a diferença? Ó, simples e objetivo, descascar mais, desembalar Hum, menos, arrasou. Simples assim, né? né? É. Então, quem tem E hábito de assim, comer. tem que se informar do que você está comendo. Hoje em dia tem produto alimentício, a gente não chama esses produtos industrializados, eles não chamam alimento mais, né? E a gente não Uhum. sabe o que você está consumindo. E a indústria, ela é muito boa em convencer a gente do que está ali é bom. Alguém precisa te convencer do que está na maçã é bom? Não precisa, né? E é mais barato a gente comer em sacolão. O pessoal fala assim, não vou na nutricionista não, que a consulta é cara e a dieta é mais cara ainda, Deus me livre. E não é, a gente consegue fazer. Eu mesma na minha casa, eu não sou rica, gente. Eu vou ficar comprando uma fruta lá da Polinésia Francesa, que custa R$ 100 o quilo, que eu tenho que ir lá numa vendinha longe, lá em Nova Lima, para buscar, gente, pelo amor de Deus. Dá para comer local, com o que tem, com o que você acha gostoso, fazer rodízio da alimentação, não ter alimentação monótona.
e comer comida de verdade. Isso aí tem que ser o principal, né? Excelente. Adorei. Beleza? Ah, tá Também. ótimo. Joia, Você gostei mais. tem alguma. Tem uma questão. Criança. Hum. Surgiu uma pergunta de criança. Ah, Criança. E a gente falou sobre inserir o alimento pouquinho, pouquinho em 15 dias, né? Pra gente poder, pra pessoa entender, o cérebro entender aquilo, um alimento. E para criança pequenininha, assim, vamos colocar crianças de 6 meses, 1 ano, 2 anos aí, quais são os alimentos mais fáceis para essas crianças falarem não, né? Elas aceitarem essa alimentação? Tem algum, por exemplo, banana, mamão? tem, Tem algum? Tem? tem. Esse de consistência mais molinha, né? Mais docinho. A criança tem um paladar diferente do nosso. O nosso paladar é viciado por causa de sal, de açúcar e por causa de tudo que a gente já experimentou. Gente, o que é aquilo daquele Doritos? Pelo amor de Deus, que trem gostoso. Não faz um mal danado. Então, assim, o nosso paladar é viciado, da criança não. Então, ela come uma abóbora, morango, ela sente aquilo ali docinho, ela sente que é gostoso, ela vai aprender, né? Então, acho que a consistência tem que ser adequada. E não se preocupe dele parecer que tá cuspindo, porque as mães falam assim, ah, eu dei banana, ele não gostou, nunca mais dá banana. Eles têm um reflexo da língua, que é de protrusão da língua, que em vez dele engolir, ele joga a língua para fora sem querer. É um reflexo. Ele não tá cuspindo, gente. Mas ele achou gostoso. E aí tem que insistir, né? E aí vai evoluindo das frutas, passa para os legumes. Não vejo necessidade de dar suco para criança. E aí vai introduzindo aos poucos, até evoluir para que quando ela chegue a 1 ano de idade, ela tenha condição de comer a mesma comida da casa, né? Uhum. Só que mais cozidinho, né? O arroz mais cozidinho, feijão. Ótimo. Adorei. Assim, Tem. eu só tenho a agradecer. Muito obrigada por esse momento, por esse encontro, tá? Ai, também adorei. Obrigada. Dá para fazer mais duas, com duas perguntas aqui que o pessoal falou, dá pra gente abrir aí um leque bem legal também, né? Dá É sim. sua, a galera fica à vontade aí, toda sua. Vai cair daqui a pouco, né? Ele caiu. Vai, não vai? Deixa eu ver. É Não, vai ficar o Lauro falou, tá comentando aqui dos alimentos embalados que são verdes com imagens de fazenda para dizer que é natural. Eles são bons mesmo, viu, Lauro? Falar. E os nomes, né? Fit, verde, zero, light. eu E, fiz alguma enfim, coisa. você inverteu Então, a câmera. pois é, eu inverti. Eu tô aqui pensando como. Ah, voltou! É, É só no final para dar mais notícia, só para ficar registrado. Mas é isso mesmo eles colocam um marketing agressivo, né? é verdade. Para poder Muito convencer as convincentes. pessoas. Para Mas convencer. sempre leiam os ingredientes. Na Isso é dúvida, de você extrema tira uma importância. foto e manda para sua nutricionista, que ela vai dar um Isso. veredito lá, se aquilo ali é comida ou não. E caso você não tenha uma nutricionista, super indico a Natália, tá? Natália, passa o seu Instagram, aproveitou o tempo, tá acabando. Ah, é natalia.nut, tá aí, é só clicar aí em cima. Tá? Só clicar, entra lá. Gente, ela dá várias receitas deliciosas no Instagram dela. Tá no horário do almoço, assim, pode dar uma olhadinha antes, porque tem coisa boa lá. Na janta também, ela sempre Tem posta. mesmo, Eu tem acompanho mesmo. cada coisa deliciosa. E ela Ah, fala que se ficou bom, bom, como que ficou, ela dá tudo, gente, tá? Podem seguir. ótimo. Então é isso, nossa live vai Então acabar, tem que parar tá, de falar. é, Beijo. Obrigada. beijo, com Deus, tchau, gente, Beijo pra obrigada, viu, todo pela presença. mundo. Beijo, tchau. Tchau.